Ok, pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para quem estiver nos ouvindo. Então, hoje vai ser o nosso primeiro dia aqui no podcast Conexão Condutalk, que é uma ideia nossa que teve aqui eu e o meu sócio, né, o Kleber. A gente teve uma ideia de fazer um quadro, a gente pudesse conversar sobre assuntos relacionados ao condomínio. E um assunto que a gente acha bastante importante, muito importante, por isso que está aqui hoje o Giovanni da Seta Elevadores, né? O engenheiro Giovanni, que cuida da parte técnica da empresa Seta. Isso aí. Porque nós temos muitas dúvidas sobre elevadores, que a gente sabe que é um meio de transporte, né? Que carrega vidas, né? Muito importante, tem que ser tratado com muito carinho. Então estamos aqui com o nosso time aqui, o Kleber, que eu falei que é da Conexão também, né? Temos aqui o Cleiton, que também é da Conexão, é da parte operacional da empresa, que cuida dos condomínios que a gente tem aqui na nossa carteira. Então, começando a abrir palavra para vocês, para você poder fazer perguntas, conversar com o Giovanni, que está aqui para ser sabatinado por nós hoje. Vamos lá, né? Vamos lá. Uma coisa a dizer, Kleber? Não, o que eu tenho a dizer? Elevador é igual um carro, né? Todo dia tu pega o carro para ir trabalhar. O elevador também, né? Quem mora em prédio que tem elevador, primeira coisa, antes de pegar o próprio carro, é pegar o elevador para subir ou descer, né? Até a tua garagem. Então, ele é um meio de transporte muito importante, né? Então, tem que estar em dia, manutenção, tem que cumprir todas as normas estabelecidas aí nas NBRs, né? E ter uma empresa eficiente, né? E qualificada para cuidar da manutenção do elevador é fundamental, né? Fundamental. Uma coisa a falar, Cleiton? Não, vamos começar com as perguntas, não, vamos lá. Quer deixar o Giovanni se apresentar primeiro da empresa? Pode. Primeiramente quero desejar aí a todos um bom dia, uma boa tarde, ou talvez até uma boa noite, né? Dependente dos nossos espectadores que vão estar assistindo a gente. E apresentando assim, eu sou o Giovanni, um dos engenheiros da empresa Seta Elevadores. Estamos aqui hoje com o intuito, né, de explanar da melhor forma todas as dúvidas inerentes ao elevador. Então eu já quero deixar minha saudação aqui ao Emerson, né, ao Cleiton, Kleber, que eu creio que vai ser bem proveitoso essa pequena tarde aí conosco para tirar essas dúvidas. Vai ser mesmo. Eu tenho algumas dúvidas aqui que já levantamos aqui, Giovanni. Conversamos aqui antes, nós fizemos um petit comitê. Legal. Eu pedi para o nosso amigo Cleiton começar as perguntas, Cleiton. Vamos lá. Então, quando novo o elevador lá instalado numa edificação nova, qual o tempo, como é que seria a garantia desse equipamento? Hoje nós trabalhamos com duas modalidades de elevador, né? Desde para obra nova quanto para modernização. Então, tanto a modernização quanto obras novas vai abranger de 1 ano até 3 anos de garantia. Obviamente, dentro de um contrato estabelecido, onde o técnico vai fazer rigorosamente as manutenções preventivas. E para garantir, assim, da melhor forma, essa garantia com sucesso, né? Nós não damos garantia fora de contrato, porque a gente entende que o produto pode estar sendo avaliado de uma forma incorreta por outra empresa. Então, dentro do contrato conosco da empresa, a gente vai dar todo o respaldo técnico e uma garantia de 1 a 3 anos, conforme a modalidade. Pergunta, a Seta, ela faz manutenção e ela fabrica também elevador? Sim, hoje nós tanto modernizamos como fabricamos também. E aqui em Joinville, onde é a nossa sede, nós estamos com uma crescente muito grande de procura agora nessa parte de fabricação de elevadores de acessibilidade, principalmente obras novas. Isso é bem bacana. Legal. E a adaptação em obras que já existem, vocês fazem também? Tem Sim, projetos de adaptação? Sim, é o soft lit, né, que se diz que é as novas adequações, né, conforme as regulamentações técnicas. Sim, a gente faz, inclusive grandes empresas já nos procuraram, a própria Britânia, a Sushi, né, eu esqueci o nome. Schutz, isso, já nos procuraram para fazer adequações nos seus equipamentos. E a gente dá todo o respaldo técnico para essas empresas, tanto para o menor quanto para o maior. A gente vai, desde o início da obra, é acompanhado com engenheiros técnicos qualificados, onde todos estão amparados tanto
com CREA, né, quanto capacitação técnica para resolver essas resoluções de adequações e modernização. Isso aí é legal você falar, sabe por quê? O que aconteceu? No condomínio que a gente administra, vocês já estão com a gente já. Legal. Tá certo. Mas teve um condomínio onde o conselho ficou com esse receio, né? Apesar da seta ter um preço bacana, né? Ter um corpo técnico bacana, esse receio, mas a empresa que fez aqui, fabricou aqui, é uma multinacional, ela tem todas as peças, tem todo o know-how. Sim. Uma empresa daqui de Joinville, ela vai ter ou não vai ter essa experiência, essa expertise? O Cleves que participou mais disso aí, né, Cleves? Que teve essa negociação, né? E nesse condomínio, o pessoal optou por ficar com a empresa multinacional e não migrar. Apesar da gente fazer todo o trabalho, explicar, mas era importante o Cleves falar da experiência dele e você explicar para quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Da importância que não precisa ficar preso a uma empresa porque ela tem um nome multinacional. Porque as empresas de Joinville também têm a mesma capacidade técnica que essas empresas têm, né? Com certeza. Tá atendendo os condomínios. O fator principal assim, de manter com a empresa anterior. Fala mais próximo do teu microfone, está apontado, tem que apontar para a boca. Isso, show. Então, assim, um do fator de ter mantido a outra empresa, né, dando manutenção no elevador, seria porque ela era o fabricante do elevador, né? Além de ser multinacional, era o fabricante, né? Então o pessoal ficou com receio de sair do fabricante e contratar uma empresa somente de manutenção, né? Então, por isso, gostaria que você falasse alguma coisa sobre essa questão aí. O fabricante é melhor que uma empresa de manutenção ou, né, vocês vão seguir as mesmas regras do fabricante? Como é que funciona? Legal. Hoje é bem normal em uma disputa de contratos, né? A gente vê bastante o medo e o receio, né, acerca de um líder de um condomínio, síndicos, né, e seus conselheiros. Aquele grande debate nos conselhos, né? É o momento de migrar, é o momento de mudar para uma empresa menor, uma empresa, será que vamos ter o respaldo técnico igual à multinacional? Então, vamos lá. Hoje a empresa Seta Elevadores, falando diretamente para uma empresa, ela atua hoje no nicho e no mercado de Santa Catarina, mais voltada para Joinville, a Seta é de Joinville. Como falei anteriormente, ela é uma empresa que está totalmente credenciada e qualificada nos órgãos regulamentadores como CREA, CONFEA, e vai dar todo o respaldo técnico para tanto síndico, empresas que venham procurar o nosso trabalho. Mas o receio, ele é iminente, ele vai sempre surgir e sempre vai surgir a curiosidade acerca de conhecer uma empresa nova. Então, em que momento que o síndico ou o condomínio vai abrir um leque para conhecer uma empresa? É através do seu trabalho, do seu atendimento, da sua qualidade. Eu seria aqui um pouco até atrevido dizer, vou botar uma empresa desconhecida. Não, se fosse um síndico, eu também não colocaria, né? Eu acho que parte do pressuposto que ele vai correr uma rádio corredora, onde vai fazer uma pesquisa dessa empresa, onde vai saber se realmente ela é credenciada, é capacitada para exercer esse trabalho, essa função. E graças a Deus, hoje a Seta Elevadores, ela tem uma crescente muito grande, principalmente aqui em Joinville, na questão atendimento, qualidade, prestatividade e resolução dos problemas. Respondendo à pergunta do amigo, em que sentido é bom e é ruim aderir a uma empresa multinacional e uma empresa nacional? A empresa multinacional, hoje ela está atuando muito forte com essa questão do monopólio, né? Que as empresas multinacionais são as únicas que são capacitadas, as únicas que têm condições de atender o cliente, são as únicas que têm a peça e a nacional não tem. Isso já não é uma verdade. Hoje, tanto a empresa nacional quanto a multinacional, ela tem um acesso às peças multimarcas. Então, uma questão bem importante cifrar é que as peças são originais, né? Então, deixa eu te perguntar agora, que pelo meu conhecimento, até as empresas que fabricam, né, elevadores, essas mais famosas, elas não fabricam as peças, né? Não. Elas montam o elevador. Exatamente. Então você também tem acesso à mesma fabricante que eles têm, né? Exatamente. Hoje o mesmo fornecedor que é de uma multinacional é de uma nacional.
É claro que eles têm a parte lógica, que eles criam parcerias com um fabricante, onde só aquela parte lógica pode ser produzida para eles mesmos e eles adequam essa tecnologia à sua marca. Isso é um fato. O grande fator da multinacional também, que eu vejo, é que eles conseguem manipular o sistema, criando códigos para bloquear, né? E também codificar coisas que isso atrapalha muito no mercado, uma troca de uma botoeira, troca de um display, que vem dificultar o acesso a outros modelos, outras marcas que talvez sejam até mais baratas, né, no mercado, mas a questão de funcionamento são boas, mas não consegue se adequar àquele sistema porque é bloqueado, né? Porque cria uma codificação. Esse é, acho que, o grande fator negativo das multinacionais, que procuram monopolizar para eles o produto, sendo que o produto poderia ser uma forma mais ampla. E aí é onde entra as empresas nacionais. Elas vão no conceito que vão pegar um produto tão bom quanto a multinacional. Hoje nós temos exemplos aí, um quadro TWI, temos um quadro WT, temos um quadro Scanship, um quadro Fermato. Então, até fazendo retificação, um quadro Infolev, né, Fermato, operador de porta, enfim. Mas tem vários fornecedores que fornecem tecnologia tão boas quanto as multinacionais, certo? Que estão aí no mercado para o cliente, mas o cliente, muitas vezes, por não conhecer e medo, certo, acaba caindo na tentação de ficar numa grande, que hoje é um grande erro, né, ficar só na grande. É legal essa questão aí de... O legal é que o mercado tem que ter uma concorrência, né? Sim. Porque senão o monopólio não é bom para nada, né? Não, jamais. E é interessante que o Cleiton, não sei se você já sabe, eles estão com a gente fazer quase 1 ano e meio já, a seta, e já aconteceu no condomínio lá de ter que trocar peça, né, manutenção. Sim, foi tranquilo, as peças foi solicitado, né, o nosso contrato não é só para manutenção, né? Sim. Depois eu queria que você também explicasse isso, né? Vai ser uma pergunta depois do Cleiton, né? Os tipos de contrato, né? Mas para deixar o pessoal tranquilo, porque a seta, quando ela atende, né? Ela tem todo o atendimento, o corpo técnico. O próprio Giovanni, né, é engenheiro. Tu é engenheiro... Sou o gestor da empresa. Gestor da empresa. Coordeno a equipe. Mas a tua formação, tu é engenheiro... Elétrico. Elétrico, né? E tem o engenheiro mecânico também. Que é o Rogério. Então já tem um corpo de engenheiros, tem um corpo técnico, né? Tem toda uma equipe, né? Exatamente. Depois quantos estão na tua equipe da seta? Hoje, que atuo diretamente, assim, envolvido com a seta, é em torno aí de uns 15, 16 pessoas, que hoje atuam indiretamente, né, aqui em Joinville, né? Fora as outras... Vocês estão só em Joinville hoje? Hoje nós atuamos em toda Santa Catarina, mas o nosso foco é em Joinville. A maioria é condomínio só? Não, tem mais? A gente pega também indústrias, empresas, né, bem grandes. Então, a gente não faz assim acepção. A gente... Elevador. Elevador. Abriu a necessidade, nos chamou, a gente vai. Tem que ter elevador, entendi. Tem trabalho. Verdade. Não, aqui eu acho que essa pergunta já meio que... a questão de contrato, a gente chama aqui de contrato casado, amarrado, que é essa questão, né? De peças e serviços. Então, a empresa seta tem essa opção do contratante optar por ele fazer a aquisição das peças e você só ficar com o serviço, ou os dois itens. Hoje nós trabalhamos com 2 modalidades de contratos. O simples, como o amigo falou, sem peças, e o integral com peça. Quando a gente entende, a gente não é vendedor de peça, a gente é uma empresa mantenedora, né? A gente vai manter o elevador funcionando, a gente vai manter através do nosso trabalho, manutenção. Então, se caso alguém nos procurar para vender uma peça, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai vender o nosso serviço, vai aplicá-la, porém a garantia ela se manterá através do contrato de manutenção. O contrato simples, sem peça, ele cobre o quê? Ele cobriria o atendimento 24 horas, onde estará um técnico prontidão, ali, qualquer eventualidade, numa madrugada, enfim. E ele cobre também uma visita mensal, onde o técnico vai fazer a preventiva, né? Que vai fazer a lubrificação, ajuste e manuseio dos equipamentos ali para manter em ordem com segurança, né?
E já na parte integral, já é um contrato diferenciado, um contrato onde ele, além de incluir peças, que obviamente é dito, né, ele vai dar um respaldo um pouco maior, né, uma segurança um pouco maior, a questão de conforto assim, para o cliente. Em que sentido? O cliente não ficaria naquele intuito de abrir orçamentos para empresas. Houve uma necessidade, o técnico reconheceu na preventiva, automaticamente ele já libera no estoque no almoxarifado, já faz a substituição da peça. Isso dá comodidade e também passa transparência em que quesito? Porque todas as peças trocadas, a seta imprime laudos diários. Assim, qualquer eventualidade de serviço que houver, técnico já tem um aplicativo que vai emitir o laudo do serviço feito para ter uma transparência acerca daquilo que está sendo trocado, acerca do que está sendo aplicado, para que modo que o cliente já fique mais tranquilo, né? E saiba que o seu elevador está sendo bem conservado. E eu vejo assim, o que eu vejo nos condomínios? As pessoas do condomínio, elas querem o melhor. Verdade. Elas querem tudo. Elas pedem tudo, né? Todo mundo quer o melhor. Só quando você põe no papel o custo... Assusta, né? Assusta. Porque as pessoas querem... Que é o que eu vejo assim, as pessoas, como é que ela vê o condomínio? Para os condôminos, o condomínio é uma empresa. Onde ela usa o CDC. Eu sou consumidor, eu tenho direitos, né? Eu quero aqui a luz eu quero aqui... Só que ela tem que entender que ela não é o consumidor. Ela é a dona da empresa. Então, tudo que ela quer, ela vai ter que pagar. Bem colocado. Não adianta só exigir, ela vai ter que pagar. E às vezes, por causa desse detalhe, as pessoas deixam de investir no condomínio. Então, eu acho que não é por aí, né? Porque você está investindo numa coisa que é tua, né? É verdade. A tua segurança, é a tua casa, né? A tua família. Então, aos poucos nós estamos, né? Como administradora, levando para os condôminos essa ideia, que o condomínio não é despesa, é investimento. Nada é despesa, a não ser despesas corriqueiras, né? Mas sim, mas você vai modernizar o elevador, é investimento. Vai modernizar a iluminação, né? É investimento. Vai instalar uma usina solar, né? É investimento. Tudo é investimento. Nada é despesa. Acho que nós estamos caminhando para isso, viu, Giovanni? Pessoas estão se conscientizando que hoje em dia você tem que investir em tecnologia para ter sempre o melhor, né? Sempre o futuro. Eu acho que vamos chegar onde eu acredito que é ali. Investir em energia limpa, né? Energia renovável, né? Isso de qualquer forma o administrador, o síndico, o conselho fiscal e os outros parceiros ali, a seta que presta manutenção elevador e tal, conseguir mensurar isso, é fácil colocar isso no próprio preço do imóvel, né? Com certeza. Se tu investe ali em tecnologia, câmeras, vários aspectos, tu mensura isso e o teu patrimônio ele valoriza. Automaticamente, ao passar dos anos, ele está se valorizando. Mas se você faz uma melhoria na segurança, na pintura e tal, isso aí, se você investiu de cada unidade R$1.000, você pode cobrar R$5.000 no teu imóvel, que ainda vai estar muito bem valorizado no mercado. E é isso a conta que tem que ser feita. Mas outra coisa também, ver aqui agora uma dúvida que eu também já me perguntaram também, porque muitas pessoas hoje querem instalar a usina fotovoltaica, né? Claro. A usina solar, né? Energia solar no condomínio. Tu que trabalha com elevador, só para quem nunca não sabe como é que funciona, o pessoal acha que o painel solar vai carregar o banco de bateria que vai funcionar o elevador. Não é assim que funciona, né? Não necessariamente. Não... E só o pessoal saber como é que funciona, assim, porque às vezes que tem essa dúvida. Mas e o elevador, como é que fica com o painel solar no condomínio? Por isso, explicar pra gente como é que funciona? Não sei se... Hoje tem dois sistemas de energia sustentável, né? A energia fotovoltaica, né? E a energia eólica, e tem a outra que é pelas hidrelétricas. Então, quando fala de fotovoltaica, energia das placas solares, enfim, muitos prédios não optam porque não tem a estrutura, né? Espaço hábil, né? Para colocar as placas, né? Isso acaba dificultando e amarrando um pouco, né? E deixando o pessoal um pouco reticente, assim, na questão de fazer esse sistema. Mas tem o sistema também on-grid, que ele é interligado com a fornecedora de energia,
não precisa ser uma totalidade de placas, mas também pode ser um número menor, apenas para um determinado horário, né, do dia, que é o horário de pico, que ela venha suprir, né. Isso vai automaticamente dar uma diferença gritante depois na parte de pagar ali, né, no boleto, né. Isso é algo que é o futuro, né, pessoal. Eu acho que vale a pena nós começar a investir nessa questão hoje de energia sustentável. E como o Cleiton falou, além de ser o futuro, quem investe nessa parte, além da energia limpa, ela vai supervalorizar o seu imóvel. Hoje o maior patrimônio que nós temos é a nossa casa, nosso elevador, o nosso carro. Ou melhor, dizer assim, o maior patrimônio somos nós mesmos, nossa família, né? Então quando a gente investe algo em nós, é um dinheiro bem mais investido, né? Falando nessa questão de economia, né? Que hoje, assim, a tecnologia está evoluindo. Então, com certeza, dentro do setor elétrico, evoluiu muito os motores, e motores mais eficientes, então, com menos consumo de energia. E dentro da ótica dos elevadores também teve essa evolução. Hoje, os elevadores mais modernos gastam menos, por exemplo. Sim, com certeza. Então, pensando numa modernização, talvez seria um custo que eu poderia bater, né? Gasto um pouquinho mais na modernização, mas eu vou economizar energia elétrica. Tem essa relação? Existe? Tem, com certeza. Hoje um elevador antigo, ele pode consumir até quase 40%, 50%, dependendo da sua fatura no condomínio. Dependendo do elevador, né? Se for muito antigo, né? Então, se você baixar 20%, 30% ali de economia no seu condomínio, nossa, isso já é um ganho, né? Sim. Então, hoje com o elevador moderno, as placas modernas, máquinas super silenciosas, né? Porque hoje nós temos um problema que além de puxar muita energia, uma máquina antiga, ela é muito barulhenta, né, pessoal? Tem andar, principalmente a cobertura, que não consegue nem dormir de noite, né? Devido ao impacto do operário do freio da máquina. E acaba gerando até estresse para o condomínio, para o síndico, que sempre abre chamado para tentar resolver os problemas, mas ainda há o entendimento que requer uma modernização para ter esse ganho, né? Não somente na economia, mas também na questão do conforto, né? Ganha de todos os lados, conforto, economia. E assim, o elevador ele tem vida útil? Tem, o elevador ele tanto tem vida útil, como ele também tem quilometragem, né? Então, é que nem um carro, se você percorrer muito com ele vai chegar um momento que vai requerer uma manutenção mais diferenciada. O elevador ele não é diferente. Então, tem esses cuidados aí. Então tem uma vida útil regulamentada. Né? Hoje um elevador modernizado, se ele tiver uma boa manutenção, rigorosamente mensal, uma empresa séria, competente que faz um serviço bem sério, ele pode gerar de 8 a 10 anos tranquilo, sem gerar transtorno para o prédio. É pouco, né? Pelo preço? Não, 10 anos é pouco. E no caso, se tem um edifício aí das mais antigos aí, com elevadores de 25 a 30 anos, a SETA, ela vem conhecer esse condomínio, vem conhecer esse elevador, e ele tem capacidade de instalar um equipamento todo novo nesse espaço que está o elevador antigo. Ele tem toda essa parte de comando, tudo vocês têm? Legal, nós não apenas temos, como também podemos manter o fuquinha da pessoa, né? A gente só faz uma tunagem. Exatamente. O espaço já existe, ele está definido, né? Aí que você vai substituir, talvez assim, não digo as peças, mas a grosso modo o elevador novo, né? Sim. E vocês entregam também, vocês têm esse produto? Sim, e hoje o prazo de entrega nosso, ele é campeão, né? Nós temos uma equipe bem estruturada. Eu acho que o maior tempo é a fabricação. A questão de montagem e entrega é muito rápida, A questão de 2, 3 meses já estamos entregando produto, sendo que uma multinacional não entrega menos de 6 meses. Isso é um ganho extraordinário. Hoje nós temos bastante contratos na carteira de elevadores antigos que optaram ainda não em modernizar, ou seja, por questões de caixa ou por questões que ainda não há momento. A gente respeita isso, a gente procura manter o elevador funcionando com requisitos mínimos de segurança.
sendo um elevador de 25 a 30 anos, a gente tem que entender que muitas questões de normativas de segurança já não existem mais, já estão fora. Então, o que a gente tem que fazer para manter esse elevador antigo funcionando? Nós temos que ir fazendo adequações conforme o caixa do prédio para ter os requisitos mínimos de funcionamento, ou interditamos o elevador. Uma vez que o cliente vai autorizando essas melhorias, a gente vai conseguindo manter com segurança mínima o elevador. E sempre frisando na tecla, é importante fazer a modernização, vai ter um ganho para o prédio de vocês, mas a gente não pode forçar, né? A gente simplesmente tem um trabalho de orientar da melhor forma possível, e se ele optar em manter o fuquinha dele, a gente vai manter, né? Sim, eu acho legal o que tu falou agora ali, que o síndico tem que ter essa sensibilidade. Vocês foram lá no condomínio, viram que o elevador não está em condições. A Assembleia optou por não fazer a modernização, por causa do custo. Tem que interditar. Exato. Mas vai usar a escada? É uma escolha. Ou a gente faz o chamado de capital e faz a reforma do elevador, né? Sim. Ou interdita. Porque o síndico, ele tem que entender o seguinte, o síndico ele tem que entender que ele é o responsável. Se ele deixa o elevador funcionando mesmo, depois que foi feito o laudo, uma assembleia, discutindo, Sim. e aconteceu um acidente, ele é o responsável pelo acidente, né? E interditar o elevador, apesar de, a princípio, causar um estresse muito grande nos moradores, né? É uma forma de você estar pressionando. Porque o que eu falei agora há pouco, né? Não é um custo. Né? Não é um custo. Porque isso, claro, vai ser de casa a casa, né? Vai ser caso, vocês vão avaliar e vão dizer, fazer o laudo, né? O que tem que ser feito no elevador. Como foi feito ali no condomínio, né? Antes de vocês adentrarem lá, fazer um contato com a gente, foi feito um laudo bem bacana. Deu para mostrar o laudo para os conselheiros, né? De tudo, de como é que estava o elevador, do que tinha que ser feito no condomínio, né? O que tinha já de peça desgastada, né? Foi feito ali. E já tinha um cronograma de manutenção, que está sendo feito, né? Certo. Mas estão fazendo, então, isso é bacana. Mas o pessoal tem que entender isso, até o síndico. O síndico tem que entender que ele está ali no papel de mantenedor do condomínio. Exato. Ele não está ali só para agradar, ele não está ali para agradar os condôminos, ele está ali para cuidar do condomínio. Então, se ele vê que está em risco... E ele é o maior responsável. E ele é o maior responsável. Nós vamos fazer uma conversa aqui depois só com o síndico, mostrar para eles o quão eles são responsáveis e não têm noção do que o CPF deles está amarrado no condomínio, mais do que eles imaginam. Não somente isso, mas criminalmente também, né? Qualquer respaldo técnico, né? Poder acontecer. Tudo é com ele. Ele tem que entender isso, que ele é responsável, ele tem que deixar bem claro na reunião que o elevador e manutenção é essencial, tem que ser feita. E algo bem importante frisar, porque hoje o elevador, nós trabalhamos e transportamos vidas. Né? Então a gente não está transportando, ainda que transportasse um animalzinho, mesmo assim teria que ter o requisito mínimo de segurança, porque é uma vida. Imagina um ser humano, né? Então requer uma atenção redobrada, né? Então a Seto Elevadores não brinca, a primazia da nossa empresa é a segurança. É uma empresa nacional, na multinacional tem o hábito, né, de colocar assim, que uma empresa nacional talvez não venha aplicar uma segurança como a deles. Isso já não é uma verdade, isso é uma coisa já meio que aberta para todos. Todo mundo que vai abrir uma empresa, ele tem que ter a competência, que ele vai ter que ter o requisito mínimo de segurança e uma credencial para isso. Né? A Seto Elevadores ela foi mais a fundo ainda. Hoje nós atuamos muito forte na questão de segurança. Nós temos auditorias internas, nós fazemos treinamento direto com os nossos técnicos, nós orientamos acerca como fazer o jumper e que procedimento o jumper funciona. Hoje no nosso setor, nossos elevadores são 100% seguros. Não tem nenhum elevador andando de porta aberta, nenhum elevador que possa cair uma porta, o elevador é 100% seguro. Então a gente frisa muito em cima de segurança. Então quando a gente pega um contrato no elevador antigo, a gente parte para o pressuposto que a gente tem que fazer um check-in, uma avaliação de segurança. Se ele requer o requisito mínimo, a gente vai atender a liberação do uso. Caso não atender o requisito mínimo, que são o quê? Limitador de segurança, freio da máquina, porta de cabina, porta de pavimento, luz de emergência, alarme, requisito mínimo para o elevador estar em perfeitas condições de uso. Senão a gente não libera o elevador. Né? E uma outra atenção bem importante é sempre cuidar a empresa que vai fazer o serviço. Se observar que a empresa está deixando a desejar, está sendo negligente em alguns aspectos, é hora de acender um sinal alerta, uma cor amarela aí, né, pessoal? E começar a revisar uma outra
uma outra visão. Então, assim, pontuando o que você falou agora, por que a gente decidiu trocar a empresa no prédio? Que a gente está administrando aquele prédio, né? Faz alguns anos já. Porque a empresa que fazia a manutenção era uma empresa multinacional. Primeiro, não tinha contato. Eu já falei aqui, né? Não tinha contato com o técnico. Não conseguia falar com o técnico. Sim. Eu nem conhecia o técnico. Eu fiquei lá, ele ficou comigo lá 1 ano, eu lá com o síndico, que ele trabalhando lá. E eu não vi ele nenhuma vez. Porque ele não avisava que ele ia. Como eu sou síndico profissional, né, eu não moro no condomínio. Você tem que ser avisado, vai ter manutenção. Eu me desloco lá e espero o técnico. Então eu não vi ele nenhuma vez. E aí quando aparecia a fatura, tinha uma peça. Mas tu não me falou dessa peça, tu não me mostrou a foto. Não teve transparência. Mas não falava com ele, falava com a central, que era em outro município até, não era nem Joinville, que era um telefone 0800 que, assim, ó, eu acho assim, apesar da empresa ser multinacional, o trato com o condomínio, ele tem que ser pessoal. É importante. Tem que ser pessoal. Né? Eu já vi várias empresas, inclusive nós tínhamos também empresa de limpeza, questão de preço caminho, de fazer call center. Minha opinião, eu acho que o condomínio, o síndico, ele é uma pessoa leiga, né? Apesar de eu hoje ter um administrador de condomínio, né? Eu estou como síndico, né? Mas tem síndico que não tem conhecimento, que está síndico porque na hora da assembleia ninguém queria ser síndico. Foi eleito, síndico morador. Eu só para você, né? Força, né? Você levantou a mão dele, você vai ser síndico, parabéns, né? O cara na cova dos o cara nem sabe o que é ser síndico. Aí agora quando vai fazer o nosso merchan, né? Aí entra a conexão administrador, né? A gente dá o suporte para o síndico. Esse suporte ele tem que ter. Mas tem condomínio que não tem nem administradora, que é só o síndico. Então ele não tem noção. Então as empresas elas têm que ter esse conhecimento. O síndico é um leigo. Então ela tem que estar próximo do síndico. Mandar foto, mandar relatório, né? Você manda para nós PDF, lá o PDF, mostra para o conselho, vai ter que fazer tal manutenção. Aí quando faz manutenção, algum morador bem questionar, você mostra aqui, foi feito o laudo, tem que fazer, porque tem que fazer, é segurança de vocês. Então, essa é a importância. Então, apesar da empresa ser uma multinacional, né, de nome, que eu não vou dizer aqui por questão de ética, né, a gente trocou. Por quê? Porque a gente viu que a seta, ele ia atender melhor o condomínio, e está atendendo, tá lá, faz 2 anos, está com a gente já. Eu até agradeço pela confiança, né, e nós trabalhamos em eterna evolução, né, nós não podemos parar, justamente para cada vez atender com excelência a demanda que vai surgindo, graças a Deus, como eu falei, é uma crescente, né, Emerson? Então, os frutos eles vão aparecendo com o tempo. E o nosso ramo ele é muito boca a boca, né? Sim. Então, a indicação hoje conta muito. Então, se você fizer um serviço mal feito num pequenininho, consequentemente o grande vai saber. Então, eu acho que a excelência ela parte desde o pressuposto do menor para o maior, vice-versa. E, cara, inclusive nós estamos até com uma ideia que a gente queria instaurar a compliance no âmbito condominial. Sim. Sim, nós queríamos fazer essa compliance para a gente ter o nome de empresas que tem essa visão. Claro, toda empresa quer visar o lucro, né? Senão não seria empresa, né? Não teria por que ela existir, né? Ela tem que ter o lucro, né? Mas é o atendimento. Ela entregar o que ela está vendendo, né? Ela tem que entregar. Se ela está prometendo esse serviço, ela tem que entregar o que está vendendo. Então, para a gente começar a expurgar essas empresas que não estão atendendo bem. Porque uma pessoa dessa que leiga, que não tem conhecimento, não busca ajuda, né? E contrata uma empresa que só promete, mas não entrega, ela está pondo em risco. Com certeza. Sem saber, está pondo em risco. É uma empresa que eu não vou afirmar, mas eu acredito que tem empresa que não faz manutenção todo mês. Que diz que faz, mas não faz, né? Lá no condomínio, eu tinha lá, tem, né? Lá a zeladoria, que dizia, veio um rapaz aí, ficou meia hora. Mas o que ele fez? Né? O que ele olhou? Né? Isso é uma preocupação. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem acompanhou. Relatório, não tem relatório, não acompanhou, entendeu? Certo. Então, e vocês têm esse cuidado. Então, isso que a gente quer mais empresas assim. Empresas comprometidas com o cliente, né? Não colocar o cliente no telefone de espera, na musiquinha, não
falar no 0800 que a pessoa não vai... o senhor aguarde que depois vai entrar em contato. Não, a gente quer falar com a pessoa. Eu acho que toda tecnologia ela é bem-vinda, né? Desde que seja para ter uma organização, a melhorar a estrutura da empresa, mas o filler aqui é o atendimento, é a qualidade do serviço. Isso, quando uma empresa começa a ter uma crescente muito rápido, é algo que tem que se reestruturar imediatamente. Às vezes o nome, a marca, ela sobressai sobre isso. E isso é o maior pecado, porque ela tem que andar conjunto, ela tem que andar como um pêndulo, ela tem que ir parelho, ela não pode ser desproporcional, né? Um exemplo, eu torço pro Grêmio, né? Mas talvez tu seja flamenguista, não sei. Cara, mas tu acha que o Flamengo seria campeão? Se você souber, tu acha que o Flamengo seria campeão se fosse só pela camisa? Eu sou do melhor time do mundo, cara, sou corintiano. Então, mas aí o time não ganharia se fosse só pela camisa. Então, hoje aqui, algo bem interessante de falar é isso. A multinacional, ela está perdendo muito mercado, sim, justamente para a questão dos monopólios, que a gente já debateu aqui, acerca de deixar a desejar no atendimento, a transparência, né? Eu acho que esses pecados, as empresas nacionais estão absorvendo e estão corrigindo, tanto é que tem uma crescente em empresas nacionais. Se a gente for observar aí empresas que vêm crescendo hoje no mercado, poderia citar várias aqui, né? Mas por questões de nomes e ética e por sigilo comercial, a gente não vai citar nomes, mas é fácil perceber, vá no Google, várias empresas nacionais que estão sobressaindo, né? Então isso é bem comum acontecer, desde que a empresa presta um bom atendimento, uma boa qualidade e passa um respaldo técnico com transparência. Não, aconteceu, foi recente, faz um mês atrás, o elevador lá, ele deu uma pane elétrica, ele parou, né? Não tinha ninguém dentro, né? Não, tinha gente dentro, a pessoa estava entrando, né? Tanto que forçaram a porta, né? Para sair, depois a porta foi meio lá, depois o Giovanni foi lá e deu um jeito. Mas sim, foi rápido, foi de 10 a 15 minutos. Se fosse antiga, como é que eu ia chamar esse técnico se eu não conseguia falar com ele? Complicado. Não conseguia falar com ele. Ia cair no 0800 e ia saber lá Deus quando ia ser atendido, né? Entendeu? Eu tenho ali no WhatsApp ali, seta elevador, contato direto lá com a seta. Manda uma mensagem ali, na hora, já desloca, já está a caminho, pronto, está a caminho técnico. Resolve. Em caso, não sei se seria você a pessoa, Giovanni, ou quem seria a pessoa, no caso, em uma necessidade de um representante da empresa seta comparecer a uma assembleia. Vamos imaginar uma situação, um elevador lá de 25, 30 anos que precisa de uma manutenção bastante cara. E aí vocês teriam essa pessoa para mandar lá para explicar em assembleia, ou a gente opta por gastar esse valor e dar uma tapeada nesse elevador, ou a gente opta por colocar todo um equipamento novo. Vocês fazem também esse tipo de trabalho? Fizemos sim, Cleiton. Inclusive, hoje tanto eu quanto o próprio Rogério, que somos responsáveis direto da coordenação da equipe e da parte da engenharia, estamos sempre envolvidos diretamente, né, ao público e também na obra, né? A gente não é aquele engenheiro que fica atrás da mesa ali, assinando papel, no computador, não. A gente bota a mão no arado. O Emerson é bem comum me ver no prédio fazendo manutenção, não tenho vergonha de dizer isso, a gente mete a mão mesmo, a gente resolve os problemas. Eu acho que esse filler é legal para que as coisas venham acontecer de uma forma correta e de uma forma mais rápida, né? É estar sempre presente na obra, orientando o técnico. O técnico, ele por si só, ele tem as suas deficiências, né? Então, esse acompanhamento é muito importante e crucial. Agora, esse filler, para passar sobre esse esclarecimento, nós temos uma obra agora, não vou citar o nome do prédio, até por questões de sigilos aqui, mas daqui mesmo, saí dessa reunião, eu estou indo agora, melhor, sendo um podcast, né? Já vou direto para essa reunião onde nós vamos debater ali algumas melhorias acerca da modernização e deixar bem claro para o cliente o que é viável de fazer, o que não é viável. Hoje é uma dúvida muito grande, chegou o momento de fazer a modernização ou mesmo a troca do equipamento. O síndico abre um plebiscito lá, um levantamento de caixa para fazer isso, e abre até 3 empresas para fazer a cotação, né? Só que, infelizmente, hoje as multinacionais elas largam a cotação com valores mega extraordinários. O cliente olha aquilo ali, poxa, não estou entendendo nada. Aí vem uma seta, elevadores, vai lá, fornece metade
do preço? Vou pegar uma terceira visão. Peraí, não pode? Uma empresa for um valor, esse aqui é a metade, aí vem uma outra lá, está aqui uma dinâmica, pega lá, vem, opa, mais ou menos parecido com alguma coisa errada, tem. Então, essa comunicação com o cliente, ela é fundamental, esse esclarecimento. Então, a gente, muitas vezes, quando o síndico nos permite participar das reuniões de conselho, a gente vai e pauta até por slides, ponto a ponto o que será feito e aonde realmente necessita, né? Deixando bem claro, sem dúvida, o que vai ser aplicado, acerca do produto, se é bom ou não, se é confiável ou não, aonde foi instalado, onde vocês já instalaram, mostramos também obras já feitas. Então, geralmente quando nos convidam para uma reunião assim, o cliente fecha conosco, porque ele se sente seguro. Ele sente confiança que nós vamos entregar o produto num tempo hábil e com excelência e com garantia que lhe compete o elevador, né? Então, ficar hoje amarrado numa multinacional para pagar valores extraordinários não é legal. Não é legal para ninguém. Eu não faria, né? Hoje temos produto no nosso mercado brasileiro, pessoal, tão bom quanto as multinacionais. Então, se eu fosse dizer aqui, não defendendo o meu peixe, né, que é a seta, mas dizendo assim, a uma forma bem leiga, eu acho que é momento de nós ter uma visão mais aberta para as nossas empresas nacionais, que elas estão crescendo e podem tanto dar um serviço tão bom quanto as multinacionais. Então, legal foi no começo que eu te perguntei, né? A seta faz manutenção ou também constrói? Você também constrói, também fabrica. Construímos. Sim, né? Como já foi dito aqui, por quê? Porque as peças, né? Não tem uma empresa que faz todas as peças, né? Acho que é igual um carro, né? Exatamente. Não está tudo num lugar só, né? Você compra as peças e monta, né? Então, eu não tenho dúvida que a seta ela pode atender tão bem quanto qualquer outra empresa. Diferencial, claro que tem muitas empresas boas, as multinacionais têm os méritos deles, né? A gente não vou dizer aqui que tudo é ruim, né? Tem coisas boas também, mas falando da seta elevadores diretamente, hoje nós temos o nosso laboratório próprio, né? Então, o cliente está bem respaldado tecnicamente, não está preso a uma necessidade de troca imediata de uma placa. Daqui a pouco tem uma placa que ela pode ser reparada por um preço-custo e gerar uma garantia de 2-3 anos. Uma multinacional já não faz isso, a multinacional não conserta nada, eles simplesmente vão fazer como uma concessionária de carros, chega lá com o teu carro, eles vão trocar a peça e acabou. Não tem outro meio tempo, não tem outra opção. Ou você troca ou fica o elevador parado. Uma placa eletrônica ela é possível de reparo, né? É possível. É possível de reparo, porque ela não vai queimar a placa inteira, né? Vai queimar um ou outro componente da placa. Aí às vezes né? queima um diodo, um resistor lá e tu vai pagar uma placa de 15, 20 mil reais. Né? Cabível, né? O resistor custa menos de R$2, né? Nessa situação, Giovanni, no caso vocês recolhem a placa, levam para o laboratório e aí nesse intervalo de tempo vocês deixam uma placa reserva lá em funcionamento? Com certeza. A gente tem as placas em estoque, né? A gente, dependendo da marca, modelo, a gente vai deixar uma placa chamada placa teste, né? Onde ela vai ficar ali com o elevador funcionando até a volta da placa original. Eu lembro também que além da placa, vocês também trabalham com a parte de programação, né? Sim, a gente faz programação de software, linguagem. Também. Então a gente tem esse acesso aí através do laboratório. Né? E a parte mecânica do elevador, como é que funciona? Bom, a parte mecânica hoje ela é um fator primordial no elevador, né? Muito se fala na parte lógica, na parte eletrônica, mas a parte mecânica ela é tão fundamental quanto a parte elétrica. Se a parte mecânica ou mecatrônica ali na parte que são componentes eletrônicos casados com os componentes mecânicos não tiver obviamente bem ajustados, eles vão falhar o equipamento elétrico. Isso aí é inevitável. Então a mecânica hoje ela é fundamental numa boa manutenção. Então não podemos abrir mão de uma empresa séria que vá fazer a manutenção, que vai fazer os laudos mensais, né, que vai mostrar para o síndico, isso foi feito isso através do cronograma de manutenção, obviamente feitos, né? Uma coisa que eu ia perguntar agora, você me cortou, eu esqueci. A parte mecânica? Não é mecânica, não. Passar para o Cleito enquanto eu lembro, Cleito. Não, ali a gente passou rapidamente. Então, numa falta, quando há um problema numa placa, um equipamento do elevador,
ele pode simplesmente parar ou ele pode funcionar com algumas falhas, né? Tem essa questão. Tem a outra questão de não tem no break, faltou energia no bairro, ele vai parar, né? Ele para no momento ali, ele para e a parte de pêndulo mantém ele parado naquela posição. Seria esse o funcionamento simples dele pro condômino entender que não há risco de cair. O elevador não cai, existe um pêndulo que mantém ele parado naquela posição. É isso? Na verdade, o elevador ele tem a unidade de freio, né? Independente de qual posição ele vem estar, o freio vai estar atracado, o elevador não vai descer em hipótese alguma. E ainda que rompa os cabos, ele tem um sistema de segurança, que é o limitador de velocidade, que ele vai travar esse aparelho, né? E ele também vai ficar propenso naquele andar, né? Em questões de falta de energia, isso é uma coisa que, assim, nós não temos como saber ou prever, né? Então pode acontecer qualquer pico, geralmente no verão, né? No verão, o que acontece? Aqueles chamados tornados de repente, né? Que dá e... Aqui se fala microexplosões, né? E aí acontece uma pane geral na elétrica, né? Que acaba descadeando vários sinistros. E é uma loucura, porque vários prédios simultaneamente começam a ligar para você, que pessoas presas. Sim. Giovanni, cara, a conversa tá boa. Eu acho que nós íamos ficar aqui a tarde inteira. Sim. Mas nós estamos com, segundo nós está 1h10 já. Estamos com 1h10 já de bate-papo. Passa muito rápido. Passa rápido, sim. Bastante informação. Então nós já estamos, bastante, acho que vou ter que chamar ele de novo, né? Vamos fazer um. Tem muitos assuntos ainda para debater. Eu acho que eu vou colocar o Giovanni aqui na mesa como membro da mesa, para ajudar a gente a fazer parte aqui e conversar com as pessoas. Porque, assim, então, te agradecer, tá? Pela tua visita aqui no nosso estúdio, que é um assunto muito importante. E você vê que tem coisa para falar, nós vamos ter que encerrar agora aqui, mas sim, certeza tem mais coisa para perguntar, mais dúvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar para a gente, que depois a gente faz outra conversa com Quero fazer aqui meu agradecimento à Conexão, à administradora Conexão, né, que abriu a oportunidade de estar hoje como convidado da mesa, né, para explanar um pouco acerca do elevador e apresentar um pouco da Seto Elevadores, né? A Seto Elevadores é de Joinville, certo? É uma empresa daqui, da nossa terra, e é uma empresa que veio para melhorar todo aquele pensamento negativo acerca do atendimento, da qualidade, que outras empresas deixaram a desejar. Tanto é que a gente está sempre em eterna evolução, para sempre dar o nosso melhor. Com muito carinho, com muito amor, a gente está fazendo nosso trabalho aí, sempre com transparência, da melhor forma possível. E hoje, toda dúvida que tiver de elevador, liguem para nós. Às vezes, a gente não vai cobrar nada por isso, a gente não vai cobrar por vistorias 100% gratuito. A gente vai fazer as vistorias sem compromisso, a gente vai estar sempre à disposição do consumidor. Uma vez obrigado, Giovanni. Ótimo. Falar alguma coisa? Não, queria agradecer aí o espaço também. Eu acho que como síndico a gente entende essas questões que foram levantadas, e eu acho que se a gente pudesse ajudar nesse sentido vai ser bom para todo mundo, para os moradores, para o administrador, para a empresa que presta o serviço. E o que a gente quer é isso, é poder se ajudar e entregar a melhor administração possível aos condôminos, né? Legal. Beleza? Assim, legal que passamos tem a parte legal do condomínio, né? Dos elevadores, né? Tem a legislação que regula elevadores, tem a parte de manutenção em si, e tem a parte de gestão também, né? Que tem que controlar todas esses chamados aí, né? Então é bem complexo, né? O assunto elevador, né? Ele não é tão simples. Assim, com a pessoa no dia a dia nem se dá conta de tudo que envolve o elevador, né? Vai lá, aperta um botãozinho, ele sobe, deixa no andar, tá resolvido, né? Verdade. Mas tem um monte de gente trabalhando por trás, né, cara? Tem um monte de regra pra você seguir e cumprir, né? Muitas pessoas que empenham, né? Desde a parte de condomínio, síndicos, zeladores, empenho, obviamente dito, né? A parte técnica. Administração de contratos, tudo, bastante gente.